A gente vive dias em que, muitas vezes, tem líderes religiosos que são colocados em uma posição que pertence somente a Cristo. É verdade que o ministério pastoral, tá, ele possui um aspecto, vamos dizer assim, de intercessão. A gente ora pelo povo, a gente acompanha o povo, a gente acompanha a igreja, a gente apresenta as necessidades do povo diante de Deus. Mas isso é muito diferente de ser um sacerdote do Antigo Testamento. Porque hoje a gente não depende de um sacerdócio humano para a gente ter esse acesso à presença de Deus. Glória a Deus, então vamos orar. Senhor, mais um dia de estudo na palavra de Hebreus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pelo teu amor. Obrigado, Pai, por nos reunir nessa mesa preparada pelo Senhor. Nos abençoe, nos guarde, guarde tudo que é nosso. Quando estivermos aqui, Senhor Deus, que o seu Espírito venha sobre o nosso coração, ensinando-nos todas as coisas, Pai, da tua palavra, que ela sirva realmente como nosso alicerce nesse tempo que nós temos vivido hoje, que o Senhor sempre nos direcione naquilo que é a sua vontade, que essa palavra realmente faça diferença na nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Hebreus 4, 14. Portanto, Hebreus 4,14, fala assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, de 14 a 16. Então, antes de explicar quem é Jesus como sumo sacerdote, o escritor aqui de Hebreus, ele chama a gente para perceber a firmeza, né, na fé que nós professamos. Né? Essa firmeza, ela possui dois aspectos importantes. Primeiro, é uma fé profundamente enraizada no coração. Amém? Mas ela não pertence apenas a algo interior. Né? Ela também se manifesta por meio da nossa confissão de fé. Então, nossa fé, ela deve ser vivida na nossa proclamação, no nosso falar, nisso que a gente professa. Tá? Então, ela precisa receber nas nossas palavras a atitude também. Né? Então, toda a caminhada com Cristo, ela deve falar disso que a gente vive. Isso é muito importante. Então, o escritor ele fala assim, ó, no 4,16: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento das necessidades. Então, o escritor aqui de Hebreus, ele utiliza essa linguagem para mostrar que agora, né, nós somos convidados a nos aproximar mais de Deus. Mas, assim, é importante, existe uma diferença que é fundamental. O sacerdote do Antigo Testamento aproximava-se do altar para oferecer sacrifício. E nós não, nós nos aproximamos do trono da graça. Então esse trono é o que? O reinado de Jesus Cristo. Então através dele, né, então ele reina assentado num trono, o governo dele é marcado por essa graça de Deus, né, pela misericórdia da salvação, né, que nós recebemos. Então, assim, a gente é convidado para nos aproximarmos desse Deus por meio de Cristo, pela confiança que nós temos nesse sacerdócio dele. Vocês estão entendendo? Ficou um pouco difícil, mas tem esse entendimento. É diferente a nossa aproximação como nós somos sacerdotes, né? Existe uma diferença entre a nossa aproximação e a aproximação daqueles sacerdotes do Antigo Testamento.
Porque ele fala, nós temos que nos aproximar desse trono com confiança. Então, da mesma forma que o sacerdote entrava na presença de Deus com confiança, né, confiando que o sacrifício seria aceito por Deus, nós, da mesma forma, temos que nos adentrar diante do trono de Deus, através de Cristo, né, para a gente receber essa misericórdia que a gente encontra na graça dele. Nos momentos da nossa necessidade. Então, antes de desenvolver esse estudo, é muito importante a gente entender que todo o ensino sobre o sacerdote de Jesus, o escritor, ele faz no início, logo, esse convite para que a gente se fortaleça nessa caminhada cristã, nesse sacerdócio que nós temos diante de Cristo. Então, nós somos chamados a permanecer firme e confessar aquilo que nós cremos ao nos aproximar com confiança desse trono de graça. Porque a gente tem um sumo sacerdote perfeito que abriu esse caminho para que nós estejamos diante de Deus. Amém? Então aí o escritor aqui vai falar sobre o sacerdócio terreno e as características desse sacerdócio terreno, como era esse sacerdócio terreno na época do Antigo Testamento. Então, depois que ele convida a gente para permanecer firmes, né, e nos aproximar desse trono de graça, o escritor ele começa a explicar quem eram os sumos sacerdotes no Antigo Testamento. Vamos lá então. Vamos ler aqui Hebreus 5, de 1 a 4. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, pois ele próprio está sujeito à fraqueza. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si, mas deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, o escritor apresenta 3 características assim fundamentais do sumo sacerdote. Vamos lá. Primeiro, ele era escolhido, ele não se auto-escolhia, ele era escolhido pelos homens, ele era designado por Deus e ele exercia o ofício de apresentar o povo diante de Deus, oferecendo as ofertas e sacrifícios que o povo trazia, ele colocava diante de Deus. Tudo bem até aí? Então essa escolha ela não era aberta a qualquer pessoa, tá? Somente os descendentes de Arão, da tribo de Levi. Levi é o avô de Arão e de Moisés, tá? Então essas pessoas escolhidas podiam, dessa família, né, de Levi, podiam exercer o sumo sacerdócio. O sacerdócio, na verdade. E dentre esses sacerdotes, existia um sumo sacerdote, tá? Então o texto ele vai afirmar que ele era designado para esse ministério. Ok? E esse designado, eu não vou explicar aqui, mas no grego ele aparece numa voz passiva, tá? E indica que o sacerdote ele não assumia essa posição por iniciativa própria. Ele era colocado nesse ofício por Deus. Então ninguém podia tomar essa honra para si mesmo. Então primeiro, era necessário pertencer a essa descendência de Arão, né, da tribo de Levi, e ser chamado pelo próprio Deus. Então, é importante fixar isso. O principal ministério do sumo sacerdote era o quê? Representar o povo diante de Deus. Então, enquanto o sacerdote levava a oferta, né, os sacrifícios e as orações do povo diante de Deus, o profeta exercia o quê? É uma diferença entre o profeta e a gente muitas vezes não sabe, né? Que o profeta ele exercia o caminho inverso. O sacerdote ele representava o homem diante de Deus. O profeta representava Deus diante do homem. E o profeta ele transmitia o quê? Para o homem, né, para o povo, né, a mensagem que vinha recebida por Deus. Já o sacerdote não, ele levava para Deus as ofertas do povo. Então, uma vez por ano, ele tinha que ir lá e fazer a expiação, né?
A expiação é o quê? A limpeza, quando expiar é o que? É jogar o sangue sobre, né, todo o pecado. Então o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício pelos pecados do povo. Mas tinha uma característica assim, bem importante nesse sacerdócio. O sacerdote ele também era um homem sujeito a fraquezas, assim que fala o texto. Então, isso produz o quê? Duas consequências. Por um lado, ele podia compadecer-se daqueles, né, que buscavam a intercessão, porque ele sabia dessa natureza humana, porque ele era humano, ele conhecia a limitação do homem, ele conhecia o pecado, mas por outro lado, essa fraqueza, ela revelava os limites do sacerdócio levítico. Por quê? O sacerdote ele precisava oferecer sacrifício pelos próprios pecados. Então, antes de interceder pelo povo, se ele entrasse no Santos dos Santos com pecados pendentes, ele seria julgado por Deus e fulminado. Estão entendendo? É muito importante isso. Então, além disso, aliás, o ministério era temporário, não era um ministério eterno, como o sacerdócio de Cristo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, com a morte dele, outro sacerdote precisava assumir o ofício dele, para dar continuidade ao serviço sacerdotal. Então, o sacerdócio teve início lá com Arão, o irmão de Moisés, né? Como foi estabelecido, quando foi estabelecido o tabernáculo. Mais tarde, ele continua no templo, quando ele foi construído, o templo foi construído por Salomão, tá? Então, após a destruição do templo, né, que Babilônia leva o povo para o exílio, tá? Esse templo é reconstruído depois na figura de Esdras, quando volta do cativeiro. O rei Xerxes, na época, Artaxerxes, libera o povo para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. E assim, todo esse tempo de história, esse princípio vai permanecer. O sacerdote ele precisava ser descendente de Arão, escolhido por Deus, separado para representar o povo diante de Deus. Então isso é um quê? Um sacerdócio terreno, com limitações. Amém? Então, a gente entende que o escritor aqui vai agora falar quem era realmente o sumo sacerdote, porque todo hebreu quer fazer essa comparação. Por que isso está acontecendo, gente? Isso é muito importante. Vou abrir um parênteses aqui. Tudo aquilo que a gente está vendo é porque o povo, nessa época, o povo hebreu, estava sendo perseguido, principalmente pelos judaizantes. Então, esse autor de Hebreu, ele escreve Hebreu justamente para isso, para fortalecer esse povo. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre ter entendimento quando a gente está lendo Hebreus. Tá? Por isso que essa comparação do sacerdócio, a gente já estudou a comparação de Moisés, e a gente está avançando aqui. Ok? Hebreus 5, 5. Então, depois de explicar essas características do sacerdócio levítico aí, dos escritores, né? O escritor de Hebreu, ele vai mostrar que Jesus também foi escolhido e foi estabelecido por Deus como sumo sacerdote. Mas a diferença é que ele não vem da linhagem de Arão. Jesus nasceu lá na tribo, todo mundo sabe, Jesus nasceu na tribo de Judá, da descendência de Davi. Então ele tem uma descendência real, não sacerdotal. E o escritor vai colocar no texto aqui o Salmo 110, tá? Onde ele mostra o sacerdócio de Cristo, que ele possui uma origem diferente. Então vamos ler aqui. Hebreus 5, 5 e 6. Fala assim: assim também Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então surge essa figura aí, e a gente pergunta: quem é esse Melquisedeque? Tá? Para responder, a gente tem que ir lá em Gênesis 14, fala assim, 14 e 18, fala assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra,
e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, nesse momento aqui, Abraão ainda é chamado de Abrão, tá, no texto, né? Então, quando ele retorna de uma batalha, que a gente não vai citar porque não é o contexto aqui, ele encontra um tal de Melquisedeque, que ele é apresentado no texto como um rei de Salém, e como um sacerdote do Deus Altíssimo. O texto ele não informa a origem desse rei, nem genealogia dele também, tá? Ele simplesmente ele aparece exercendo esses dois ofícios aí, de rei e sacerdote. Então, isso é fundamental, porque Melquisedeque ele viveu muito antes de Moisés e de Arão. Porque a sequência bíblica é assim, entende? E é uma coisa importante de vocês sempre entender a sequência bíblica, tá, gente? Isso é uma coisa que é importante você saber quem veio primeiro, quem veio depois, né, para você entender a história. Então a sequência bíblica, ela primeiro começa em Abraão, depois ele gera Isaac, Jacó, ok? Então começa lá, Abraão, Isaac, Jacó, aí os filhos de Jacó, aí depois a ida para o Egito, o crescimento do povo no Egito, a escravidão no Egito, depois surge Moisés e Arão. Então é nesse momento que começa o sacerdócio levítico. Então Melquisedeque não pertence à tribo de Levi, e nem à descendência de Arão. Ele vem muito antes. Então ele representa uma ordem sacerdotal anterior ao sacerdócio levítico. Então é exatamente essa ordem que o escritor aqui, que eu creio que seja Paulo, tá? Ele explica aqui da onde vem esse sacerdócio de Cristo. Então, assim como Melquisedeque, Jesus é rei e sacerdote. Então, o sacerdócio de Jesus não depende do sacerdócio levítico. Mas ele é o quê? Designado pelo próprio Deus. E ele reforça, ele cita aqui o Salmo, né? 2,7, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele reforçando essa questão, quem colocou ele como sacerdote e rei foi o próprio Deus. Então, o sacerdócio do Antigo Testamento eram escolhidos dentre os descendentes de Arão, né? E eram designados para exercer o ministério deles. Com Cristo, a realidade é superior. Ele é filho de Deus, gerado pelo pai dele, e estabelecido por esse pai como um sacerdote. Só que Jesus não tomou essa honra para si. Ele foi chamado pelo próprio Deus. Não foi Jesus que se auto-intitulou sumo sacerdote. E assim, ao longo da igreja, assim, essa verdade ela vai sendo confirmada. Então a gente percebe que Cristo, ele reúne tudo aquilo que o sacerdote levítico apenas apontava, apenas tinha um entendimento. Então assim, ele foi escolhido, foi designado por Deus, ele é filho do Deus Altíssimo e ele é o Filho Eterno. E ele exerce um sacerdócio que jamais terá fim. Amém? E assim, existe outra diferença importante. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles entravam no Santo do Santo uma vez por ano, e eles precisavam repetir isso todo ano. Então, e outra coisa, o ministério deles morria quando eles morriam. Mas Cristo não, Cristo entrou, né, ele mesmo, ali na presença de Deus, ele penetra no Santo dos Santos, nos céus, né, e esse sacrifício que ele faz é o quê? É definitivo. E a morte dele não encerrou o ministério dele, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Por isso o sacerdócio dele é eterno. Então hoje nós temos esse sumo sacerdote que vive para sempre, né, e intercede continuamente por nós diante de Deus, né? Então é importante isso. E aqui o escritor, nessa parte aqui, ó, vamos Hebreus 5, 7, fala assim, ele destaca que Cristo, que ele se compadece, né, das nossas fraquezas. Vamos ler aqui, ó. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz, com lágrimas, aquele que o poderia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão.
embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus viveu a total, a plena experiência humana. Ele foi tentado, ele enfrentou o sofrimento, então ele experimentou, vamos dizer assim, toda a angústia, né? Porque ele jamais pecou. Amém? E no Getsemane lá ele ainda ora, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por conta de ele estar na carne, ele estar no corpo humano. Então, nenhuma experiência humana, nenhuma experiência de dor, nenhuma experiência de sofrimento é desconhecida de Jesus. Não existe uma dor que ele não entenda. Não existe um sofrimento que ele não entenda. Não existe uma tentação que ele não tenha sofrido. Mas na cruz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele realiza o sacrifício perfeito e definitivo na cruz. Então é por isso que não existe outro sacerdote que possa ser comparado a Cristo. O sacerdote dele é eterno, é completo, né? E a intercessão dele nunca termina. Então é por isso a razão, né, que aqueles cristãos judeus, né, que estavam se desviando até, porque a gente vai falar sobre isso, né, na próxima aula, o desvio, esse cair, né, que estava tendo, porque até por isso que ele fala dessa apostasia, né. Então os judeus, eles não precisavam, é o que o autor aqui está falando, eles não precisavam retornar aos sacrifícios do Antigo Testamento, porque em Jesus a obra da redenção foi completa. Então aí a gente vai para a conclusão, né? Cristo é o nosso único sumo sacerdote. Então, depois que o escritor apresenta ele como o único sacerdote, o Cristo, o sumo sacerdote verdadeiro, ele vai retomar o convite aqui. Hebreus 4,14 fala assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, quando a gente lembra do contexto que eles estavam passando, a gente entende por que ele está falando isso. Então, muitos que estavam ali estavam sofrendo uma pressão para eles abandonarem a fé de Cristo e aí retornar ao judaísmo. Então, diante dessa situação, né, eles podiam até ser questionados. Tipo assim, você já apresentou o seu sacrifício lá no templo? Você já procurou o sumo sacerdote? E assim, eles teriam que ter uma resposta para isso, como judeus. Eles tinham que falar, Jesus é meu sumo sacerdote. Ele é quem se compadeceu das minhas fraquezas. Foi ele quem ofereceu o sacrifício perfeito por a minha vida. É ele quem intercede diante de Deus, diante do Pai, pela minha vida. Então não há necessidade de eu retornar às coisas, né, do judaísmo, porque eu tenho um sacerdote, né, superior. Um sacerdote maior do que o sacerdote levítico. Então eu não preciso voltar às antigas práticas, porque a obra de Cristo é completa e perfeita e definitiva. E assim, eu penso assim, essa mesma verdade, né, que a gente vê aqui nesse texto, continua válida para nós. Porque assim, a gente vive, eu vou até abrir um parentesaço aqui, né? A gente vive dias em que muitas vezes tem líderes religiosos que são colocados em uma posição que pertence somente a Cristo. É verdade que o ministério pastoral, tá, ele possui um aspecto, vamos dizer assim, de intercessão. A gente ora pelo povo, a gente acompanha o povo, a gente acompanha a igreja, a gente apresenta as necessidades do povo diante de Deus. Mas isso é muito diferente de ser um sacerdote do Antigo Testamento. Porque hoje a gente não depende de um sacerdócio humano para a gente ter esse acesso à presença de Deus.
O nosso acesso é realizado por meio de Cristo. Ele é o único mediador, é o único sumo sacerdote. E quando essa verdade é esquecida, a gente corre o risco de colocar pessoas no lugar que pertence somente a Cristo. A gente tem pessoas que esperam na figura do líder, aquele que é capaz de buscar a direção de Deus. Só ele é capaz de apresentar as minhas orações diante de Deus, de ouvir, né, como eu vou fazer com a minha vida agora, que eu estou com esse problema. Então só o pastor é capaz. Não, o pastor é um conselheiro, e glória a Deus por isso. E vai ser um conselheiro diante de Deus, que vai trazer coisas de Deus. Deus vai falar na vida dele. Ele é indispensável, vamos dizer assim, para o relacionamento com Deus. Mas ele não é o intermediário indispensável entre Deus e o povo. Então, essa realidade que Hebreus mostra para a gente. Ele está mostrando uma realidade diferente dessa que muitas igrejas estão convencionando. O convite, na verdade, é para cada um de nós nos aproximarmos desse trono com confiança. Assim como o sumo sacerdote do Antigo Testamento se apresentava ao Senhor lá com confiança. Agora nós também podemos nos aproximar, não por causa dos nossos méritos, mas porque Cristo abriu esse caminho para nós. Por isso ele vai concluir aqui, 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então a nossa segurança está onde? Está em Cristo. Ele é quem nos representa diante do Pai. É Ele quem ofereceu o próprio corpo como sacrifício pelos nossos pecados. É Ele quem vive eternamente para interceder por nós. Então, diante dessas verdades, nós permanecemos firmes na nossa confissão de fé, na fé que nós professamos. Então, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, com a certeza que Cristo está ali intercedendo por nós. Amém? É isso. Glória a Deus. E na próxima aula a gente vai falar sobre essa questão da queda. É muito importante a gente saber se o cristão cai ou não. Então, não perca a próxima aula. Beleza? É isso aí.